boa tarde. Então, hoje eu trouxe para vocês um assunto em história que é o ser humano e a natureza. A relação do ser humano conforme ele vai modificando a natureza, as paisagens naturais. Então, gente, nós damos o nome de paisagem geográfica o conjunto dos elementos naturais modificados pelo ser humano e todos os seus elementos culturais. Essa paisagem, gente, ela é fruto do trabalho realizado pelas sociedades humanas no espaço. E, gente, a paisagem não é a mesma em todos os lugares. Ela muda conforme cada local e todos os seus elementos eles são diferentes. Então, conforme a paisagem vai mudando, esses elementos eles também vão mudando, eles são diferentes. E podemos classificar esses elementos em dois grupos, tá? Em dois grupos, que são os elementos naturais ou elementos físicos e os elementos humanos ou elementos culturais. Podemos chamar desta forma. E a natureza, gente, ela cria formas naturais de diversas maneiras, tá? O ser humano, ele vai moldando de acordo com suas atividades em comunidade, tá? O ser humano, ele vai modificando a paisagem conforme essas atividades. E a ação humana sobre a natureza é tão grande, gente, é muito grande, que quase não existem mais paisagens que não foram tocadas pelo ser humano. Quase não existe mais. A maioria das paisagens, em todos os lugares, tem algum dedo ali de modificação do ser humano. E antigamente, gente, o ser humano, ele só utilizava recursos que eram necessários para a sobrevivência dele. Isso nos tempos antigos, tá? Só que hoje em dia, conforme o tempo foi passando, as pessoas criaram novos produtos, né? Foram criados novos produtos, novas técnicas, que é necessário a mudança, né? Que é necessário esses recursos naturais pelo ser humano. Então, consequentemente, a necessidade em relação à natureza aumentou e fez com que esse consumo moderado fosse deixado de lado e o consumo foi aumentando muito. Essas transformações na natureza acabaram acontecendo em um nível bem acelerado, tá? Conforme essa necessidade foi aumentando, essa mudança na natureza, esse processo, ele foi ocorrendo de um nível bem acelerado. Então, nós percebemos no dia a dia que a natureza ela está bem tocada pelo ser humano. Quase não existem mais paisagens naturais, porque a necessidade humana ela foi aumentando, e essas transformações ocorridas pelo ser humano também foram aumentando, fazendo com que essas paisagens naturais diminuíssem. E acabou trazendo também, né, acaba trazendo também muitas consequências ruins para a natureza. Vocês percebem que o desmatamento aumentou, né, porque a necessidade de criar pastos, dessa intervenção, o desmatamento aumentou muito, o clima, né, a temperatura climática aumentou muito, porque quanto mais o ser humano vai mexendo na paisagem natural, mais a temperatura do clima vai aumentando, e trouxe assim, gente, muitas consequências ruins, tá? E todas essas coisas que o ser humano faz para destruir a natureza, traz tudo isso de ruim para o planeta, certo? E nós, gente, não podemos esquecer que nós precisamos urgentemente de soluções para esses problemas. Inclusive, aí no livro de vocês, tem algumas soluções aí para vocês poderem ler, para vocês poderem analisar direitinho e ver que são soluções muito boas e que pode até mudar um pouquinho o destino, o rumo de tudo que está ocorrendo na natureza. E alguns caminhos, gente, eles podem ser tomados para diminuir o impacto do homem no planeta, porque nós percebemos que
conforme os anos vão passando, o planeta tem sofrido muito impacto. E eu não sei se vocês observaram uma coisinha, que durante essa quarentena, como nós todos estamos em casa, como nós não temos mais circulado nas pistas, nas rodovias, então a poluição do ar, ele tá bem diminuída a poluição no ar. Por quê? Conforme o ser humano ele tá dentro de casa e ele não tá precisando queimar combustíveis, fazer coisas com que a natureza sofra, então isso aí tá acabando sendo uma coisa boa pro ar, que o ar ele tá bem menos poluído. Não sei se vocês observaram isso, mas o ar ele tá mais puro, ele tá mais limpo, justamente porque não tá tendo essa intervenção humana. Então é muito importante que todos vocês percebam que o ser humano ele tem uma grande capacidade de destruir tudo aquilo que é natural. E conforme vai ocorrendo esse tempo, conforme a natureza vai sofrendo essa intervenção, o planeta vai sofrendo impacto. Mas, como eu disse, existem caminhos que façam com que isso não ocorra. Inclusive tem aí no livro, vocês podem ler e analisarem. E é isso aí, gente. Agora eu vou pedir para vocês lerem a página 38, 39, 40, 41 e fazer a página 42. É isso aí, gente.